Salvete Argonautai! Olá, argonautas! É com o substantivo da primeira declinação que abrimos a quinta sessão da terceira lição do curso Latim para Principiantes. Vimos em vídeos anteriores que os substantivos latinos se dividem em 5 grandes grupos a que denominamos declinações, e que cada declinação se caracteriza por uma certa terminação do genitivo singular. Pois bem, trataremos aqui do estudo da primeira declinação. Antes de iniciar esse estudo, é importante definirmos o que vem a ser gênero e como as palavras se classificam quanto a esta categoria. Até um certo tempo, era muito comum encontrar em livros de latim que o gênero de um substantivo é a sua distinção com respeito a sexo. Essa definição é, sim, verdadeira para alguns substantivos, mas só alguns. Pense nos substantivos menino e menina. É fácil constatar que, neste caso, o que diferencia o gênero masculino de menino do gênero feminino de menina é o sexo. Mas pense agora nas palavras livro e apostila. Ora, não cabe aplicar aqui a distinção de sexo, pois estamos falando de objetos. Ainda assim, sabemos que o primeiro é um substantivo masculino, enquanto o segundo é um substantivo feminino. A definição precisa de gênero, em termos gramaticais, pode ser resumida no seguinte enunciado. Gênero é a distribuição gramatical dos substantivos em diversas classes relativas às terminações dos adjetivos que os acompanham. Eu sei que essa definição pode parecer confusa em um primeiro momento, mas ela deve ficar clara com alguns exemplos. Sabemos que a divisão de gênero em português se dá em 2 classes distintas. Temos em nossa língua substantivos masculinos e substantivos femininos. A razão por que livro é um substantivo masculino é que todos os adjetivos que o acompanham têm as mesmas terminações dos adjetivos que acompanhariam o indivíduo do sexo masculino. De maneira semelhante, classificamos a apostila como feminino porque as terminações dos adjetivos que o acompanham são iguais às terminações dos adjetivos que acompanhariam o indivíduo do sexo feminino. Note que gênero é definido a partir de sexo, mas essas 2 palavras não são sinônimas. Em latim, além dos gêneros masculino e feminino, temos também o gênero neutro. Você já ouviu falar de um átomo neutro? Trata-se de uma entidade que não possui nem carga negativa e nem carga positiva. Se em uma enquete política você se diz neutro diante de uma pergunta do tipo contra ou a favor, você está dizendo que não é nem contra e nem a favor. Pois bem, a palavra neuter, em latim, significa nenhum nem outro. Neutro, portanto, é o nome que não é nem masculino e nem feminino. Veja que interessante, nenhum nem outro. Conseguiu achar a palavra neutro? Muito bem. Pense agora na palavra estudante em português. Trata-se de um substantivo masculino ou feminino? Isso mesmo, os 2. Palavras desse tipo, que têm a mesma forma para o masculino e para o feminino, são ditas pertencentes ao gênero comum. Após o estudo das 5 declinações, dedicaremos uma sessão inteira ao estudo detalhado do gênero. É importante notar que o gênero de um substantivo latino é sempre dado em um dicionário. Tomemos como exemplo o substantivo puer, cujo significado você já aprendeu. Observe a sua definição. Perceba que a primeira informação que encontramos é a declinação a que pertence a palavra. A terminação -ere indica que se trata de um nome da segunda declinação. Depois da terminação do genitivo singular, encontramos um M minúsculo. Esse M indica se tratar de um substantivo masculino. Se fosse um substantivo feminino, teríamos no lugar do M um F. Os neutros, por sua vez, são designados por um N. Agora podemos iniciar, de fato, o estudo da primeira declinação. Vamos lá! Pertence à primeira declinação todo nome que tem o genitivo singular em ai. Quase todas as palavras deste grupo pertencem ao gênero feminino, embora haja algumas exceções que iremos discutir. Trata-se, na verdade, de uma declinação bastante simples, pois todas as palavras que pertencem a esta classe têm o dominativo singular em a. Outras terminações possíveis são as terminações as, es e e, que só ocorrem em palavras de origem grega. Focaremos aqui nos nomes propriamente latinos, ou seja, aqueles que terminam em a.
A declinação de nomes gregos será tratada em vídeos à parte. Você aprendeu no vídeo anterior como obter o radical de um nome qualquer. Basicamente, declinar uma palavra consiste em encontrar o seu radical e acrescentar a ele as desinências de cada caso. Pois bem, as desinências, ou seja, as terminações da primeira declinação no número singular, são as seguintes: a para o nominativo, ai para o genitivo, ai para o dativo, am para o acusativo, a para o ablativo e a para o vocativo. No número plural, temos ai para o nominativo, arum para o genitivo, is para o dativo, as para o acusativo, is para o ablativo e ai para o vocativo. Em nossa primeira lição, introduzimos dois simpáticos diacríticos, o macron e a braquia. Você está lembrado da função de cada um? Isso mesmo. Esses dois sinais estão relacionados à quantidade, ou seja, ao tempo despendido na pronúncia de uma sílaba ou de uma vogal. Embora a prosódia não seja o foco deste curso, é importante que você conheça a quantidade dessas desinências. Observe. Para o singular, a vogal A na terminação do nominativo, acusativo e vocativo é breve, enquanto na terminação do ablativo é longa. Nos casos genitivo e dativo, temos a presença do ditongo ai. Conforme discutimos, os ditongos são longos por natureza e, portanto, dispensam marcação. Quanto ao plural, as vogais são todas longas, exceto a vogal U na desinência arum do genitivo plural. Neste curso, não daremos muita atenção a esses diacríticos, exceto em casos onde a ambiguidade não pode ser contornada. Assim, não se preocupe em seguir à risca essas sutilezas. O importante é que você compreenda que elas podem sim alterar a função ou até mesmo o significado das palavras, embora o contexto raramente o permita. Caso você ainda não esteja familiarizado com o conceito de quantidade, não deixe de rever os vídeos de nossa primeira lição. Sua tarefa a partir de agora será memorizar todas essas 12 desinências, de modo a poder associar cada uma ao caso correto. Lembre-se, você deve ser capaz de declinar palavras em qualquer ordem, não apenas naquela que convencionamos aqui. Uma vez memorizadas essas desinências, você poderá declinar facilmente qualquer substantivo da primeira declinação. Com uma observação atenciosa desse quadro, podemos tirar algumas conclusões a respeito da primeira declinação. Primeiramente, é fácil notar que para o singular, desconsiderando a quantidade, as terminações dos casos genitivo e dativo são idênticas, bem como as terminações dos casos nominativo, ablativo e vocativo. Quanto ao plural, assumem a mesma forma os casos nominativo e vocativo e os casos dativo e ablativo. Note também que o nominativo plural assume a mesma forma que o genitivo e o dativo singulares. Não deixe que isso o assuste. O fato de haver casos iguais não prejudica em nada o entendimento da oração, a não ser em casos onde o contexto não é claro o suficiente. Bom, agora estamos prontos para declinar o nosso primeiro substantivo em latim. Utilizaremos como paradigma a palavra stella stellae, que significa estrela. É daí que vem o nome estela e o adjetivo estelar, referente ou relativo à estrela. Observe como esse substantivo aparece em um dicionário. Não temos aqui nenhuma novidade. O dicionário nos traz a palavra no nominativo singular, a sua terminação no genitivo singular e sua consequente declinação, e o seu gênero, neste caso, o gênero feminino. O primeiro passo para se declinar qualquer palavra, seja ela da declinação que for, é obter seu radical. Isso não será um problema, pois dedicamos uma aula inteira ao estudo desse elemento. Como vimos, o radical é a parte invariável e se obtém retirando-se da palavra a desinência do genitivo singular. No caso de stellae, a desinência é ai. Assim, obtemos como radical o morfema stel. Para a primeira declinação, pode parecer antiprodutivo buscar no genitivo o radical, pois o mesmo resultado pode ser obtido retirando-se a terminação a do nominativo singular. Acontece que, para muitas palavras de outras declinações, a forma no genitivo pode diferir significativamente da forma no nominativo. Assim,
Recorrer ao genitivo é um procedimento padrão que funciona para todas as palavras. Voltemos a Stella. Para declinar, só nos resta agregar ao radical as terminações que acabamos de aprender. Para o número singular, obtemos Stella no nominativo, Stellae no genitivo, Stellae no dativo, Stellam no acusativo, Stella no ablativo e Stella no vocativo. Para o plural, obtemos Stellae no nominativo, Stellarum no genitivo, Stellis no dativo, Stellas no acusativo, Stellis no ablativo e Stellae no vocativo. Repita comigo a leitura de cada caso. Stella, Stellae, Stellae, Stellam, Stella, Stella, Stellae, Stellarum, Stellis, Stellas, Stellis, Stellae. Muito bem. Para finalizar o nosso primeiro contato com o primeiro grupo, aplicaremos à declinação de Stella os paradigmas de tradução que propusemos no vídeo 3.2. O resultado é o seguinte: nominativo Stella, a estrela. Stellae, as estrelas. Genitivo Stellae, da estrela. Stellarum, das estrelas. Dativo Stellae, para a estrela. Stellis, para as estrelas. Acusativo Stellam, a estrela. Stellas, as estrelas. Ablativo Stella, com a estrela. Stellis, com as estrelas. Vocativo Stella, ó estrela. Stellae, ó estrelas. Se você tem dúvidas sobre o que acabamos de fazer, por favor, retorne ao vídeo 3.2. Lá discutimos detalhadamente todos os passos que nos levaram à adoção destes modelos. A sua tarefa para a próxima aula será memorizar as desinências da primeira declinação, tanto para o número singular quanto para o número plural. Lembre-se, você deve memorizar as desinências de forma que consiga citar cada uma delas sem precisar pensar nas demais. Então, quando eu lhe perguntar a desinência do acusativo singular da primeira declinação, você deve responder de pronto am, sem hesitar. E se eu lhe perguntar qual a forma de stella no genitivo plural, deve dizer stellarum, sem precisar recorrer à sequência que propusemos. Tudo de que você precisa é prática. Pratique diariamente. Eu garanto que todo esforço investido na memorização das desinências será no futuro muito bem recompensado. Podemos resumir o processo de declinação de um nome qualquer em 3 pequenos passos. O primeiro passo consiste em identificar o grupo ou declinação a que pertence a palavra. Ao aprender uma nova palavra em latim, aprenda também a classe a que ela pertence. Sempre que introduzirmos novo vocabulário, apresentaremos as desinências do genitivo singular. Caso isso não ocorra, você deve consultar um dicionário. Note que é muito importante saber não somente o nominativo, mas também o genitivo singular. Portanto, quando alguém lhe perguntar como se diz estrela em latim, você deve responder stella, stellae, e não apenas stella, ok? O segundo passo é obter o radical. E como fazemos isso? Eliminando do genitivo singular a sua desinência. Finalmente, adicionamos ao radical as desinências de cada caso, tanto no singular quanto no plural. A minha dica para a prática da declinação é que você o faça à mão, nada de computador. Tome papel e lápis, crie uma tabela com todos os casos e números e escreva cada caso na célula correspondente. Este é um exemplo de como eu costumo fazer. Na verdade, não precisamos de nada tão requintado. O importante é que você não deixe de escrever o nome de cada caso. Isso é fundamental. Enquanto estiver declinando, pronuncie e escreva a palavra ao mesmo tempo. Isso ajudará a fixá-la. Ah, e não se esqueça, troque de vez em quando a ordem dos casos para não gerar dependência, ok? Eu deixarei como exercício a memorização e a declinação de 15 substantivos do primeiro grupo. Vamos a eles. Agrícola, agricultor, aqua,
água, Brasília, Brasil, discípula, aluna, fêmea, mulher, laetitia, alegria, luna, lua, magistra, professora, mensa, mesa, nauta, marinheiro, poeta, poeta, puella, menina, rosa, rosa, terra, terra e vita, vida. Note que destes 15 substantivos, apenas 3 são masculinos: agrícola, nauta e poeta, enquanto os outros 12 são femininos. Mas não se preocupe, a declinação de um nome masculino segue o mesmo paradigma da declinação de um nome feminino. Você perceberá, a partir deste exercício, que aprender o vocabulário latino pode ser bastante fácil e divertido. Agrícola e agricultor são bastante parecidos. E você já parou para pensar por que dizemos que o golfinho é um animal aquático e não aguático? Isso mesmo, porque água em latim é aqua, com Q. Discípula lembra discípula, aprendiz. Fêmea é facilmente associado ao adjetivo feminino. E laetitia, alegria, deu origem ao nome Letícia. Falamos de eclipses lunares e não luares. Da mesma forma, um hipotético habitante da Lua teria como gentílico o adjetivo lunático e não luático. Isso porque lua em latim é luna, com N. Magistra lembra magistério. É de nauta, marinheiro, que se originou o adjetivo náutico, e também tem origem semelhante o substantivo naufrágio. Quando dizemos em português que alguém possui traços puelares, estamos dizendo que possui traços de menina. Os demais substantivos são exatamente idênticos ou muito próximos a seus equivalentes em português. Será tudo isso obra do acaso? É claro que não. O latim vive em praticamente todas as palavras de nossa língua, e ainda há quem diga se tratar de uma língua morta. Eu aproveitarei este vocabulário para explicar como identificamos neste grupo o acento. Aliás, você se lembra do que é acento? Acento é a ênfase de uma sílaba em detrimento das demais. É o que você aprendeu no colégio como sílaba tônica. Em outras palavras, é o que distingue a preposição para do estado do parar. Você viu em nossa primeira lição as duas regrinhas básicas que regem a acentuação de todas as palavras em latim. Em palavras de 2 sílabas, acentue a penúltima. Em palavras de 3 sílabas ou mais, acentue a penúltima se a penúltima for longa e acentue a antepenúltima se a penúltima for breve. Como costumamos identificar uma sílaba longa? Com o diacrítico macron. E uma sílaba breve? Com o diacrítico braquia. Como escrever esses diacríticos é um pouco aborrecedor, principalmente a partir de um computador, pouparemos o nosso trabalho com uma convenção bastante simples. Marcaremos neste curso somente as penúltimas breves. Na ausência de diacrítico, encare a sílaba como longa. Esta convenção passa a valer a partir de agora, ok? Vejamos alguns exemplos. A palavra agrícola possui 4 sílabas. A-gri-co-la. Pela segunda regrinha, acentuamos a penúltima se a penúltima for longa. A braquia nos diz que a sílaba é breve. Portanto, o acento recua para a antepenúltima sílaba. A pronúncia correta, portanto, é agrícola, e não agricola. Trocando em miúdos, tem braquia? Acentue a antepenúltima sílaba. Não tem braquia? Acentue a penúltima. Vejamos mais um exemplo. A palavra aqua possui apenas 2 sílabas. Aqua. Caímos aqui na primeira regrinha. Em palavras de 2 sílabas, acentue a penúltima. É por isso que dizemos aqua e não aqua. Lembre-se, em latim não existem oxítonas. Exceto em monossílabos, o acento nunca recai sobre a última. Em magistra, temos 3 sílabas. Magistra. Como na penúltima não temos braquia, concluímos que ela é longa e, portanto, o acento recai sobre ela. Magistra. Talvez você tenha achado um pouco bizarros esses 2 pontinhos na palavra poeta.
Em português, conhecemos esse diacrítico como trema. Em latim, o nome é diérese. A diérese é utilizada em algumas palavras para evitar confusão de vogal com ditongo. Ora, você aprendeu que em latim temos o ditongo oi, como na palavra poina. No caso de poeta, esse encontro vocálico entre O e E não forma ditongo. As duas vogais são pronunciadas isoladamente. Po-e-ta. E é isso que a diérese nos diz. Pronuncie poeta e não poita. Muito bem, liberado. Encerramos aqui o 5º vídeo de nossa terceira lição. No próximo vídeo, que ainda tratará da primeira declinação, veremos algumas peculiaridades deste grupo. O perfeito entendimento do conteúdo estudado até aqui é de extrema importância para o seu bom desempenho no curso. Portanto, se tiver alguma dúvida, não deixe de me escrever. Gostou da aula? Não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. Comente e compartilhe. Inscreva-se em nosso canal. Lembre-se, sua participação é a força que nos move. Se preferir, você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Basta escrever para augusto.alexmarcelo@gmail.com. Um forte abraço a todos e até a continuação. Boa letra!